Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Que bom, espero que todo mundo esteja bem, porque eu estou muito bem. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. Mais uma terça-feira onde nós jejuamos e oramos para uma jornada feliz. Mas principalmente, para mim é um privilégio muito grande poder compartilhar um pouco da palavra e poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Se tem uma frase que tem falado muito comigo nos últimos tempos, é a seguinte: nada vence quem está disposto a não desistir. Essa semana essa frase ficou muito firme no meu coração, depois de assistir uma entrevista com um ex-jogador de futebol. Não sei se os irmãos aqui conhecem, o nome dele é Cafu. E sabe, irmãos, eu estou com uma crise, porque eu fui pregar no acampamento de adolescentes e jovens, Dr. Onésimo, e tinha algumas pessoas que não sabiam quem era o Cafu. Daí eu falei, mas o Cafu levantou a taça em 2002. Daí eles falaram assim, mas pastor, eu nasci em 2007. Ou seja, eles realmente não sabem e não sabiam quem era o Cafu, e aquilo me deixou mal. Mas nessa entrevista, o Cafu começou a contar ali os feitos dele, né? Não se vangloriando, mas contando tudo aquilo que ele tinha conquistado. E aí ele começou a dizer que ele foi o único jogador na história a disputar 3 finais seguidas de Copa do Mundo. Além disso, ele também começou a falar de que ele tinha ganhado 2 Copas do Mundo e começou a falar dos vários e vários títulos que ele tem. E ele começou a falar também sobre como ele vivia a vida em família. E as pessoas começaram a perceber que ele era bem sucedido em todos os aspectos. Por isso, teve um momento em que a pessoa que estava entrevistando o Cafu olhou para ele e falou o seguinte: Cafu, a gente está vendo que você é uma pessoa muito fora da média. A gente está vendo que você é muito bem sucedido. Por isso, conta um segredo aí para a gente. O que faz você ter tanto sucesso assim? O Cafu parou um pouco, pensou, e depois de uns 5 segundos ele respondeu: você quer saber o meu segredo? O meu segredo é que eu nunca desisti. Eu moro numa casa onde o meu irmão jogava futebol muito melhor do que eu, mas eu virei profissional e ele não, porque ele desistiu, mas eu nunca desisti. Na minha rua, então, meu amigo, todos os meus vizinhos eram melhores do que eu no futebol, mas todos eles desistiram, e eu não. Por isso eu estou aqui, porque eu nunca desisti e nunca desistirei. Rapaz, quando eu ouvi aquelas palavras, parece que elas foram ao encontro do meu coração. Eu precisava ouvir isso, porque o que eu tenho percebido é que está cada vez mais difícil encontrar pessoas assim. Está cada vez mais difícil pessoas que estão dispostas a começarem algo novo e irem até o final por esse projeto, por esse propósito. Está cada vez mais difícil encontrar pessoas que recomeçam. Sabe quando a pessoa começa a dar frutos, mas do nada as coisas param de acontecer e aí ao invés da pessoa recomeçar, ela desiste. O que eu percebo é que está sendo muito fácil e se tornou comum as pessoas desistirem da família, desistirem da vida com Deus, desistirem de ter uma vida melhor, desistirem dos seus projetos, porque desistir é muito mais fácil do que recomeçar. Mas o que eu sinto é que nesse ano, Deus tem me chamado e nos chamado para um recomeço. E é justamente quando nós recomeçamos que a gente entende o poder de Deus em nós e o que Ele pode fazer em nossas vidas. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ter coragem para enfrentar pequenos começos. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa tarde. Por isso, se você puder e quiser, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Zacarias, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo de número 6 ao versículo de número 10. Zacarias, capítulo de número 4, verso de número 6 ao verso de número 10. Eu vou ler a palavra na tradução NVI. Eu espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Antes de lermos a palavra, vamos ter um momento de oração? Feche seus olhos e baixe a sua cabeça, para que possamos buscar o Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pelo seu amor, pelo seu cuidado, mas em especial nesse dia, nós queremos te agradecer pela sua presença, pois sabemos que o Senhor está aqui. Por isso, nesse momento, Pai, venha quebrantar os nossos corações. Nós te pedimos para que o seu Santo Espírito toque em nosso viver, para que possamos recomeçar e permanecer, para então vermos tudo aquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas e através de nós. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, Zacarias 4, do verso de número 6 ao verso de número 10.
onde a palavra do Senhor diz assim para a gente: essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é uma montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Irmãos, como é bom ler esse texto, né? Não sei você, mas normalmente todo dia pela manhã eu gosto de ler Zacarias 4:6 e falar ele para mim várias vezes. Não é por força, mas pelo Espírito do Senhor. E o que eu acho bonito nesse texto é quando a gente entende o contexto dele. Porque o povo de Israel nesse momento estava começando a voltar do exílio. Um período longo onde eles eram estrangeiros em terras estrangeiras, onde eles não poderiam sonhar, onde eles não poderiam fazer planos. Um momento em que muitos sofreram muito, pois eles estavam vendo as consequências de terem se afastado do Senhor e dos mandamentos do Senhor. Por isso, naquele momento, muitos do povo de Israel tinham desistido de viver a vida com Deus. E muitos também achavam de que Deus tinha desistido deles. Mas é justamente nesse contexto que o Senhor começa a chamar Zorobabel, para que ele pudesse recomeçar, para que ele pudesse ter um recomeço, para que ele entendesse de que nesse recomeço não seria por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Afinal, se fosse para fazer de acordo com o que eles tinham em suas mãos, não iam dar certo, porque naquele momento o povo de Israel não tinha nada, mas eles entenderam que tinham o Senhor, e por isso eles tiveram vitalidade para recomeçar. Sabe, irmãos, o que eu sinto é que muita gente não recomeça e não desiste porque acha que tem muita coisa. Apesar da situação estar difícil, ainda tem o seu emprego. Apesar da situação estar difícil, ainda tem a sua família. Apesar da situação estar difícil, ainda tem os seus recursos financeiros. E por isso parece que a pessoa fica sempre refém dos mesmos problemas, porque acha que tem tudo e decide não recomeçar. Mas sabe qual é o problema? O problema é que quando a gente acha que tem tudo, sem precisar de Deus, na verdade, a gente não tem nada. Se você sente isso no seu coração, está na hora de você recomeçar. Porque não importa o quanto de coisa você tenha, Cristo e o Senhor Jesus é tudo o que você tem. E quem acha que tem muito, nunca está disposto a reconstruir. Nessas férias, no final do ano, eu fui para a praia. Eu fiquei abismado, assim, sobre o quanto é legal você sentar ali à beira-mar e ficar refletindo sobre a palavra de Deus, sobre um bom livro, mas principalmente quando você fica observando as pessoas que estão ao seu redor e você vê a oportunidade que você tem de semear a palavra de Deus. Enquanto eu estava lá, na beira do mar, eu comecei a pedir para que Deus me desse esse tipo de oportunidade, mas na verdade quem foi impactado fui eu. Teve um dia que eu fui para a praia e eu vi uma criança construindo um castelo de areia. Mas, meu irmão, não era um castelinho qualquer não, era um baita de um castelo. Eu fiquei com vontade de morar ali. Sabe aquele castelo de areia que você fica com vontade de brincar junto com a criança? Era desse jeito, era um castelo bem grandão assim, o pai era um pai bem dedicado, e por isso ele estava lá brincando junto com o seu filho. O problema é que a maré começou a subir. E quando a maré começou a subir, sabe o que aquele pai e a criança tiveram que fazer? Eles tiveram que ficar assim, ó, na frente do castelo, para que a água não consumisse todo o trabalho que eles tinham tido durante toda aquela manhã. E aí, quando eu estava olhando aquela cena, Deus falou comigo uma coisa muito preciosa. Ele diz: muitas vezes é assim que você tem lidado com a sua vida. Eu falei: calma, Deus, vai devagar, estou de férias. Mas ele começou a falar várias coisas comigo. Ele disse que muitas vezes a gente gasta muito tempo e muita energia construindo castelos de areia. E aí a água começa a vir. E aí, ao invés da gente deixar a água ruir o nosso castelinho de areia, a gente fica gastando muita energia protegendo aquilo que a gente construiu com a nossa própria força. Sendo que o que Deus queria que a gente realmente fizesse era simplesmente deixar a água consumir o nosso castelo de areia, para que a gente possa edificar o nosso templo e a nossa vida nele. Porque não é por força
e nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. A gente precisa parar de tentar proteger aquilo que a gente construiu para reconstruir tudo que nós temos em Cristo Jesus. Porque todos nós precisamos de uma reconstrução. E precisamos encarar esse processo de reconstrução, por mais que isso possa parecer difícil demais. Afinal, não é difícil só para a gente. Foi difícil para os grandes personagens e grandes homens de Deus que têm as suas histórias relatadas na Bíblia, como, por exemplo, Moisés. Moisés, quando recebeu o chamado para ir de novo para o Egito e tentar libertar o povo de Israel daquela situação, no primeiro momento ele resistiu. Sabe por quê? Porque estava confortável demais ele ali, junto com o sogro, cuidando das coisas do sogro e vivendo aquela vida. Mas além do conforto, ele tinha outras barreiras também. Ele não achava que ele tinha capacidade para liderar o povo, ainda mais contra os egípcios, que era um povo tão poderoso. Por isso ele começou a dar várias desculpas. Ele falava assim: Senhor, eu não vou reconstruir agora, não vou começar a minha vida de novo, afinal eu não tenho capacidade para isso. Mas aí Deus foi tirando todas essas desculpas, porque quando Moisés falava alguma coisa, Deus dava uma resposta para ele. Uma das desculpas de Moisés foi dizer que ele era gago, que ele não conseguia falar direito. E aí Deus foi lá e mandou Arão. E o que a gente pode perceber é que Moisés foi sendo convencido, mas no final da história ele quase desistiu de novo. Porque quando eles estavam ali com o acordo feito, Moisés olhou para o Senhor e disse: mas Senhor, será que você não quer levar ninguém no meu lugar? Mas Deus disse: não, Moisés, é você. E a pergunta que eu faço para você nessa tarde é a seguinte: e se Moisés não tivesse disposto a recomeçar? Os pregadores estariam perdidos. Eu estaria perdido, porque eu uso Moisés como ilustração quase toda a pregação. Se Moisés não tivesse recomeçado, a gente não ia ter o testemunho de quando o Mar Vermelho se abriu. A gente não ia ter testemunho do maná caindo do céu. A gente não ia ter testemunho da água saindo da pedra. Mas naquele momento, por mais que fosse confortável viver pelas suas próprias forças, sabe o que Moisés fez? Ele entendeu de que não era nem por força e nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. E justamente por se entregar ao Espírito do Senhor, ele reconstruiu a sua vida e viveu uma nova vida no Senhor. Ele teve muitos testemunhos para contar, apesar de todos os sofrimentos, mas quando ele terminou a sua caminhada, ele pôde olhar para trás e dizer: valeu a pena recomeçar. Isso deve ficar no nosso coração também, porque sempre vale a pena recomeçar e estabelecer as bases que precisam ser estabelecidas. No verso número 7 até o verso número 9 do texto que nós lemos, a gente pode perceber de que Deus está falando ali com Zorobabel, e está falando que por mais que as adversidades dele fossem tão grandes, e por mais que elas pudessem parecer montanhas, elas se tornariam planícies, porque Zorobabel estava colocando os fundamentos do templo. E assim como ele estava colocando os fundamentos do templo, o Senhor garante de que Zorobabel terminaria aquela construção. E sabe o que eu acho lindo aqui? É de que eram realmente montanhas as dificuldades que ele teria que enfrentar. Mas o que Deus estava dizendo é de que não era sobre o tamanho das dificuldades, mas sobre o desejo dentro do coração de Zorobabel de obedecer, estabelecer as bases. E quando ele menos esperasse, o templo teria sido totalmente levantado para a honra e glória do Senhor. Mas o que eu tenho percebido ultimamente é que são poucas as pessoas que querem estabelecer fundamentos. As pessoas normalmente ficam reclamando da igreja, reclamando do patrão, reclamando da família, reclamando da sociedade, do mundo, mas enquanto ela reclama, ela esquece de estabelecer esses fundamentos na sua própria vida. E não adianta a gente ficar reclamando, não adianta a gente ficar dizendo que essa construção está demorando demais, essa construção nunca fica pronta, nada acontece de bom na minha vida. Porque se você não colocar os fundamentos com as suas próprias mãos, meus irmãos, a construção nem vai começar. Você vai ficar sofrendo à toa, porque os resultados só vêm para aquelas pessoas que estão fazendo o que precisa ser feito. Há um tempo atrás, quando eu fui lá para Américo de Campos, cidade da minha família, faz um bom tempo, faz uns 2, 3 anos, eu vi uma história que marcou bastante ao meu coração. Foi uma história que o meu tio me contou. E ele disse que ele tinha 2 amigos dele que eram 2 irmãos. E eles passaram muito tempo ali, viveram a vida dele toda, na verdade, lá no Nordeste. E eles
a vida toda conseguiram sustento para sua família, para suas casas, porque eles eram agricultores. Eles cultivavam ali produtos na terra. E eles aprenderam isso com o pai deles. O pai deles era um agricultor nato, muito bom. Acontece que o pai deles faleceu e eles tiveram que dividir ali as terras. Eles tiveram que dividir entre os dois. E eles receberam parte da terra dos pais como herança. Acontece que logo quando eles receberam essa parte como herança e começaram a trabalhar, uma seca terrível começou a assolar o lugar onde eles tinham aquelas terras. E aí o irmão mais velho, ele começou a falar, apesar da seca, eu tenho que continuar trabalhando, eu tenho que continuar fazendo as coisas. Mas o irmão mais novo não entendeu muito bem assim. Ele simplesmente ficou reclamando. Ele disse, olha, nosso pai ficou aqui 40 anos, nunca teve uma seca, bem na nossa vez, que absurdo. Ele começou a reclamar da vida, começou a falar mal de todas as coisas, e todo mundo que estava ali naquela região começou a fazer a mesma coisa que ele. Todo mundo começou a reclamar. Sabe o que aconteceu? No meio dessa seca que durou 2 anos, eles começaram a vender ali as propriedades. E as pessoas começaram a vender as propriedades por preço de banana. E sabe o que aconteceu? O irmão mais velho começou a comprar essas propriedades das pessoas, enquanto o irmão mais novo continuava reclamando. O irmão mais velho ia contratando os melhores que os outros iam largando e começando a trazer para perto dele, para que eles pudessem ajudar ele nas plantações, enquanto o irmão mais novo ficava só reclamando. Depois de 2 anos, aquele momento de seca passou. E teve um momento tão bom, mas tão bom para plantio e colheita, que deixou os tempos áureos dos pais deles no chinelo. Por isso o irmão mais velho começou a ficar rico, bem-sucedido, se tornou próspero. E sabe o que aconteceu com o irmão mais novo? Continuou reclamando, porque ele estava revoltado. Ele começou a falar, ele só pode ter roubado alguma coisa de mim. Ele só pode ter roubado alguma coisa das pessoas. Como pode ele ser tão bem-sucedido assim? Por isso ele foi lá e decidiu bater na porta do irmão. E disse, isso aí está errado. Você deve ter feito alguma coisa, porque aqui, estou na miséria, minha família toda na miséria, e você está prosperando. O que aconteceu de errado? E o irmão mais velho, muito calmo e com muita sabedoria, ele disse o seguinte, sabe por que eu prosperei e você não? Porque enquanto você reclamava da seca, eu me preparava para a chuva. Quando eu ouvi aquela cena, eu olhei para a minha vida e percebi que muitas vezes eu fico reclamando da sociedade, reclamando das coisas que estão acontecendo, das outras pessoas. Eu falo, nossa, por que bem na minha vez essa seca? Mas a verdade é que quando nós nos preparamos para a chuva vem. E quando a chuva vem, a gente percebe que valeu a pena estabelecer os fundamentos. Porque não é sobre nós, é sobre obedecer cada vez mais à voz de Deus. E quando menos esperar, a chuva vem, começa a lavar as nossas vidas, as coisas voltam para o lugar. Tudo porque nós confiamos em Deus, estabelecemos os fundamentos das nossas vidas nele. Eu acho muito interessante a história de João Batista. Talvez é um dos personagens que eu mais gosto da Bíblia. Eu acho muito interessante porque ele prova para a gente que a gente não precisa de mais nada além do forte desejo de viver algo novo no Senhor. Porque, irmão, quando a gente vai ler sobre a biografia de João Batista, a gente percebe que ele era uma pessoa um pouco peculiar. Ele não comia o que os outros comiam, ele não vestia o que os outros vestiam. Na verdade, na cabeça daqueles que eram famosos naquela época, João Batista era meio maluco. Ninguém confiava demais nele, mas ele tinha um coração sedento, e isso bastava. João Batista, ele pregava no meio do deserto, e as pessoas iam no meio do deserto porque elas percebiam nele um coração queimando de amor por Jesus e estabelecendo as bases. João Batista, ele não precisava ir atrás de multidões, mas as multidões vinham atrás dele, porque ele tinha um coração sedento pelo Senhor. Naquela época de João Batista, não tinha Instagram, não tinha redes sociais, não tinha corrente de e-mail, não tinha nada. Mas as pessoas iam atrás dele, porque ele tinha um coração sedento pelo Senhor. No meio do deserto, João construiu um castelo. Não um castelo de areia com as suas próprias forças, mas um castelo com um coração sedento por mais do Senhor. Isso bastou. Ele não tinha nada aos olhos dos homens, mas ele tinha tudo o que ele precisava. Um desejo muito forte de que o propósito do Senhor se cumprisse na vida dele. Sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que o nosso chamado
é o mesmo de João Batista. O nosso ministério é o mesmo que o dele. Abrir caminho para o Senhor Jesus com o coração sedento, para que mesmo em meio ao deserto, o Senhor derrame a chuva. Por isso não importa se você tem poucas coisas, não importa se tudo que você tinha foi destruído, porque se você não tem nada, irmão, mesmo assim você tem tudo, porque o Senhor Jesus está em seu coração, e se você tiver um coração sedento por Ele, Ele fará grandes coisas. Por isso não menospreze o Espírito que está dentro de você. Eu acredito que é justamente por isso que lá no verso de número 10, a gente vai perceber que ele está dizendo de que as pessoas não poderiam menosprezar ali o pequeno começo de Zorobabel. Porque aquelas pessoas que menosprezassem o pequeno começo dele, elas iam se alegrar quando vissem ele colocando a pedra fundamental. O que eu percebo aqui é de que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente despreza. Afinal, aquilo que a gente despreza pode ser tudo aquilo que a gente sempre precisou. Semana passada eu vi uma pregação de um missionário que ele foi plantar uma igreja em Cabo Verde. E ele disse que quando ele foi para lá, o país estava numa situação assim terrível. Muita gente passando fome, era muita miséria, mas como ele era um missionário americano, ele tinha uma condição de vida um pouco melhor. Ele ficava num bairro melhor e ele tinha acesso à comida de uma forma variada. E ele ficava impressionado porque ele disse que todas as vezes que ele saía de casa para colocar o lixo lá fora, ele percebia que tinha um menino que ficava escondidinho, só esperando ele fechar a porta para revirar o lixo. Eu lembro, ele disse que no primeiro dia, ele olhava pela janela e viu um menino revirando lixo e disse assim, meu Deus do céu, olha aí o menino comendo da comida que sobra, dos restos. Quer saber? Amanhã eu vou chamar ele para almoçar junto comigo. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele deixou ali o saco de lixo, voltou para casa e fechou a porta, o menino começou a revirar, ele abriu. Quando ele foi chamar o menino achou que ele estava bravo com ele. Por isso o menino saiu correndo, saiu fugindo, mas ele não desistiu. Depois de uns 2 dias, ele conseguiu fazer o menino entender de que ele não estava bravo. Fazer o menino entender que ele só queria conversar. E aí naquele momento ele disse, olha, a gente quer convidar você para almoçar aqui dentro. Porque isso aí que você está comendo é resto, é sobra, é lixo. Aqui dentro a gente tem um banquete para você. Não fica comendo sobra, não. Come aqui com a gente, aqui na mesa. Daquele menino, naquela hora, o rosto daquele menino se transformou. Ele começou a chorar copiosamente, nem conseguia mais se controlar. Então ele olhou para aquele missionário e disse o seguinte, olha, o que sobra para vocês é tudo que a gente tem. É tudo que a minha família tem para comer. É tudo que a gente tem para sustentar. Por isso, muito obrigado por oferecer aquilo que tem na sua mesa. Muitas vezes a gente está menosprezando algumas coisas e deixando a presença de Jesus como se fosse o resto, como se fosse a sobra. Mas a verdade é que a presença de Jesus era tudo aquilo que a gente precisava. E na verdade é tudo aquilo que a gente tem. Muitas vezes o que está sobrando para a gente, o que a gente está menosprezando, é tudo aquilo que um ser humano precisa para recomeçar e construir uma nova vida. Se Deus é tudo que você tem, meu irmão, não despreze isso, porque isso é suficiente. E se você tem alguma coisa, está na hora de você deixar de lado e se entregar totalmente a Deus. Prometo que eu estou acabando. Isso fica bem claro na história de Abraão. Como eu gosto da história de Abraão. Que a gente pode perceber lendo a Bíblia de que Abraão era alguém próspero. Abraão tinha posses, Abraão tinha funcionários, Abraão tinha terras, mas ele recebe um chamado. Deus pede para que ele largasse tudo aquilo para que então ele fosse um pai de multidões. E Abraão era tão obediente que ele decidiu recomeçar. Ele jogou fora o castelo de areia dele e começou a construir um castelo no Senhor. O problema é que as coisas não foram fáceis. Mas apesar de todas as dificuldades, ele estava prosperando. O problema é que aquele homem que tinha sido chamado para ser um pai de multidões, até aquele momento não tinha filho nenhum. E o que a gente pode perceber lá em Gênesis 15 é de que nesse momento Deus se encontra ali com Abraão e diz, Abraão, eu serei a sua força e a sua recompensa. Naquele momento Abraão se abre e começa a dizer assim, tá bom Senhor, eu sei que o Senhor é a minha força, eu sei que o Senhor é a minha recompensa, mas o Senhor me chamou para ser pai de multidões. E até agora eu não tenho nenhum filho.
eu estou construindo a minha vida, eu estou começando a ter posses, mas do que adianta? Com quem isso tudo vai ficar? Vai ser com um herdeiro qualquer? Vai ser com qualquer funcionário meu? Não sei, o Senhor me chamou para ser pai de multidões. Naquele momento, ao perceber a aflição do coração de Abraão, Deus chamou Abraão para ir para fora da tenda. Naquele momento, Ele convidou Abraão a olhar para o céu, a contar as estrelas. Abraão começou a contar, e lá na 1502, ele deve ter desistido, porque ele percebeu que eram incontáveis. Naquele momento, Deus olhou para ele: assim serão os seus descendentes, incontáveis. Não desista, permaneça, recomece. Mais uma vez, Abraão recomeçou. E hoje nós aqui estamos falando dele, porque Deus é fiel para aqueles que não desistem de caminhar com Ele. Por isso, nesse dia, nessa tarde, o Senhor está te chamando para sair da tenda. Para de ficar no seu mundinho achando que está tudo errado, porque o que você tem não é suficiente. Vai para fora, olha para o céu, conta as estrelas. E perceba que aquele Senhor que criou as estrelas, que são incontáveis, e sabe o nome de cada uma delas, te chamou e te capacitará para viver algo novo no Senhor. Por isso, chegou na hora de você ser como Abraão. Destrói aí o seu castelinho de areia e construa algo novo no Senhor. Tenha coragem de começar um novo pequeno começo. Tenha coragem de recomeçar, porque esse é o caminho que nos traz paz. Amém?